Olá, galera! Oi, pessoal! Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Se vocês quiserem, vocês podem habilitar o microfone de vocês para quando eu estiver fazendo explicação e vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês vão falando comigo durante a explicação, tá bom? Podem habilitar, bem tranquilo o microfone de vocês. Tá bom? Respondam aqui no bate-papo enquanto isso. Então, beleza. Pessoal, eu vou iniciar com vocês agora, antes da gente fazer a correção, eu vou iniciar com vocês uma introdução para a nossa disciplina, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como que nasceu o CPC, que foi aquele material que vocês pesquisaram, enfim, pesquisaram de base para responder aquelas questões que vocês fizeram que ausente. Beleza? Então, primeiro a gente vai utilizar aquele primeiro slide que está escrito estrutura das demonstrações contábeis. Depois a gente passa para a parte da correção. Vai acabar a novela. Eu vou compartilhar a tela com vocês, os slides. Aí, depois que eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir ver o bate-papo. Então, quando vocês tiverem dúvida, vocês habilitam o microfone e tiram as dúvidas comigo falando. Tranquilo? Porque quando eu compartilhar a minha tela, eu já não tenho mais acesso ao bate-papo daí. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá, beleza. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que é a nossa disciplina? O que nós vamos estudar nessa disciplina? Nós vamos falar sobre todos os elementos que compõem as demonstrações contábeis. A gente vai falar de notas explicativas. Vocês já ouviram esse termo, notas explicativas? Habilitem o microfone para eu ouvir vocês. Sim, pô. Sim? Então tá, então a gente vai falar de notas explicativas, nós vamos entender por que a estrutura do balanço, ela se dá daquela forma que nós já temos como comum. Por que a estrutura da DRE é daquela forma? Por que a estrutura da DVA é daquela forma? Qual é o objetivo da estrutura das nossas demonstrações contábeis serem daquela forma. Então, num primeiro momento, nós vamos entender a estrutura das demonstrações contábeis e depois a gente vai ter um olhar de analisar essas demonstrações contábeis como usuários da demonstração. Beleza? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Tô falando muito rápido. Habilitem para mim ouvir. Tranquilo? Posso seguir? Sim. Tá. Pode sim. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, para a gente iniciar o nosso conteúdo, a gente vai falar de duas leis. Essas duas leis, elas são leis que regulamentam totalmente a nossa contabilidade e totalmente a profissão do contador. Então, nós vamos iniciar falando da Lei 6.404, lá de 1976. Então, é uma lei antiga.
Vocês já ouviram falar dessa lei? Vocês já trabalharam essa lei em alguma disciplina? Não. Então tá, então vamos seguir. A Lei 6.404 de 76, ela foi criada para determinar e para normatizar processos, procedimentos contábeis, lançamento, como fazer a demonstração contábeis de companhias de capital aberto. Então, das companhias que a gente chama de SAS. Então, são aquelas companhias que negociam ações na Bolsa de Valores. Dessas companhias vocês já ouviram falar, né? Sim? Respondam para mim. Então tá. Então essas companhias, foi para isso que foi criada essa lei 6.404, para determinar, para normatizar os procedimentos das empresas SAS, de capital aberto. Porém, pessoal, existem aquelas empresas chamadas empresas de grande porte. As empresas de grande porte são empresas que, por exemplo, elas podem faturar, que elas faturam mais de 300 milhões por ano. Essas empresas, elas são consideradas empresas que também precisam de uma normatização mais adequada, de procedimentos contábeis mais adequados pelo tamanho dessa empresa. Então, imaginem só, lá em 1976 até 2007, essas grandes empresas que faturam mais de 300 milhões anualmente, elas tinham os mesmos procedimentos e as mesmas obrigações contábeis de uma empresa que está no Simples Nacional. Vocês conseguem entender a discrepância disso? Porque imagine uma empresa do Simples Nacional de um prestador de serviços que fatura aí no máximo 100 mil reais anualmente. Para outra que fatura mais de 300 milhões anualmente e as duas terem as mesmas demonstrações contábeis. Vocês entendem a discrepância dessa lei até 2007? Falar que as empresas de grande porte têm que fazer as demonstrações contábeis igual uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Então, no ano 2000, os contadores, os auditores, aquelas pessoas do governo que representam os contadores, eles começaram a conversar e sentiram uma necessidade de atualizar a Lei 6.404 de 1976 para uma lei mais atual, que falasse o quê? Falasse dos procedimentos contábeis, normatizasse os procedimentos contábeis de empresas de capital aberto, mas também normatizasse empresas de grande porte, que faturam mais de 300 milhões por ano. Aí, o que eles falaram? Lá nessa lei, até 2007, nessa lei 6.404, apenas empresas de capital aberto eram auditadas. Vocês já ouviram falar de auditores? Sabem qual é a importância desse serviço para dentro de uma empresa? Já. Já? Então tá, eu só vou frisar aí para quem não sabe. Então a auditoria, pessoal, ela tem o objetivo de fiscalizar os procedimentos contábeis que acontecem internos da empresa. Então, todos aqueles controles internos que a empresa tem, para ver se os procedimentos eles estão sendo feitos de forma ética e se não há furos nesses procedimentos aí. Então, para ver se não tem fraude, para ver se não tem alguma coisa sendo feita contra a legalidade, se não tem, por exemplo, algum colaborador ou algum sócio que está desviando alguma coisa de dentro da empresa. Então, é nesse sentido. Então, uma empresa de grande porte, que fatura mais de 300 milhões por ano, por mais que ela não invista na Bolsa de Valores, por mais que as ações delas não sejam negociadas na Bolsa de Valores, elas também precisam ter um olhar especial do governo em questões de suas obrigações fiscais. Então, quais são as demonstrações contábeis e qual a estrutura da demonstração contábil que essa empresa de grande porte precisa relatar? Aí, então, pessoal, com a necessidade de melhorar, de fazer uma lei que englobasse essas empresas de grande porte, foi criada a Lei 11.638. A Lei 11.638, ela veio com muitas mudanças. A principal delas foi a
a normatização, a internacionalização das normas. Vocês ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar das normas internacionais de contabilidade? Habilitem o som para eu ouvir, pessoal. Sim, não? Sim? Não. Não. Então, vamos lá. As normas internacionais de contabilidade, pessoal, em 2007, foi quando o Brasil aderiu a essas normas internacionais de contabilidade. O que são elas? Até 2007, cada país, o Brasil, por exemplo, ele tinha uma estrutura de DRE, ele tinha uma estrutura de balanço, ele tinha uma estrutura de DVA, tinha uma estrutura de DOAR, então várias demonstrações que as empresas eram obrigadas a fazer, a elaborar, eles tinham a sua própria estrutura. Então a estrutura ela era nacional. Então o Brasil tinha aquela estrutura. Lá nos Estados Unidos, ele tinha uma outra estrutura de demonstração contábil. Então uma outra estrutura de balanço, uma outra estrutura de DRE. Na Alemanha, também, uma estrutura de DRE, uma estrutura de balanço. Então, cada país tinha uma estrutura de demonstração contábil diferente uma da outra. A partir de 1990, entrou uma coisa na nossa vida que chama-se internet, que foi a hora que a internet explodiu aí no mundo. Quando isso aconteceu, a gente entrou numa era chamada globalização. O que é a globalização? A globalização, ela permite que eu, da minha casa, acesse uma empresa de capital aberto lá da Índia e faça o meu investimento aqui da minha casa numa empresa lá da Índia. Então, para a globalização não há fronteiras, não há demora. Então, eu posso fazer tudo online, tudo virtualmente de forma rápida. Aí, o que começou a se discutir? Os países em si começaram a discutir uma coisa, especialmente. Pessoal, como eu moro no Brasil, tenho uma demonstração contábil na estrutura brasileira, que eu estou acostumado a analisar, mas eu sei que existe uma empresa, uma multinacional, lá nos Estados Unidos, que está com um valor de mercado muito grande e eu quero investir naquela empresa. Porém, se a demonstração contábil daquela empresa, lá dos Estados Unidos, é diferente da minha, como que eu vou ter uma análise? Como é que eu vou conseguir entender qual que é o lucro daquela empresa? Se aquela empresa não está muito endividada? Então, aí começou-se a falar de uma coisa chamada a contabilidade. Ela é o principal instrumento, ela desenvolve os principais instrumentos para que o gestor, para que o investidor tome decisões sobre investir ou não, sobre emprestar dinheiro ou não, sobre comprar ou não de uma empresa. Aí, os países do mundo inteiro criaram as normas internacionais de contabilidade. Então, pessoal, as normas internacionais de contabilidade é o quê? É que todas as demonstrações contábeis que tem no Brasil, na estrutura que nós fazemos essas demonstrações contábeis, são iguais desde 2007 em todos os países. Então, a Alemanha faz as mesmas demonstrações contábeis que nós, na mesma estrutura, seguindo a mesma estrutura do nosso balanço, da nossa DRE, da nossa DVA. Os Estados Unidos, a França, a Itália, todos os países trabalham com a mesma estrutura de demonstração contábil. Então, a lei 98 trouxe para a contabilidade a principal mudança, que foi as normas internacionais de contabilidade. Então, o Brasil adotou as normas internacionais de contabilidade. O Brasil faz igual às demonstrações contábeis de todo o mundo. Beleza? Até aí? Tá tranquilo? Sim. Então, eu vou continuar. Então, pessoal, o que mais mudou? Mudou que antes... Então, aqui eu coloquei para vocês, eu vou passar o mouse por cima. Antes, na Lei 6.404 de 76, os nossos procedimentos eles eram apenas voltados a empresas de capital aberto. Foi atualizada a Lei 6.404 para a Lei 11.638,
começou a ser obrigada a seguir as leis, as normas que a Lei 11.638 propõe, tanto empresas de sociedade anônima que tem o capital aberto, como aquela que não tem. Então, pessoal, a sociedade anônima, ela tem dois tipos. Aquela que tem o capital aberto, que é aquela que vende ações na Bolsa de Valores, negocia ações na Bolsa de Valores. Então, nós podemos ser acionistas dessa empresa, podemos ser investidores dessa empresa, só entrar na Bolsa lá e comprar as ações da empresa. E um outro tipo de sociedade anônima, que é uma sociedade de capital fechado. Ou ela tem as mesmas coisas que uma sociedade que tem capital aberto, só que ela não negocia suas ações na Bolsa de Valores. As ações dela ficam apenas para os acionistas majoritários. Beleza? Então, a partir da Lei 11.638, tanto empresas de sociedade anônima, os dois tipos, capital aberto e capital fechado, como também empresas de grande porte, que são aquelas empresas, igual eu disse para vocês anteriormente, que são empresas que faturam mais de 300 milhões anualmente. Então, esses dois tipos de empresa, sociedades anônimas e empresas de grande porte, precisam seguir todos os procedimentos da Lei 11.638, tá? Então, outra coisa que caiu fora. No tempo da Lei 6.404, as demonstrações contábeis, elas não eram mais eficientes. Por quê? Porque as demonstrações, elas eram voltadas apenas para ver quanto a empresa teve de lucro. E os acionistas, os investidores, eles precisavam de mais informações. Eles precisavam saber informações sobre da onde que vinha um recurso, investimento nas empresas. A empresa estava precisando de ações, advindas de vendas de ações. A empresa estava se endividando com capital de terceiro, pegando empréstimos bancários. Então, ou seja, ela estava cada vez se endividando mais, porque o empréstimo bancário ele tem um juros muito alto. Então, as demonstrações contábeis, por exemplo, a DOAR e a DMPL, vocês já tiveram contato com essas duas demonstrações? DOAR e DMPL? Falem para mim, habilitem Eu só ouvi falar da MPL. Da DMPL? A outra não. Tá, só beleza. ouvi falar dela. Tá, tranquilo. A gente vai fazer ela, a gente vai conhecer as estruturas delas, mas essas duas demonstrações, elas não são mais obrigadas desde 2007, que foi quando entrou em vigor a Lei 11.638. Então, lá, até 2007, quando as empresas de capital aberto, as empresas de grande porte, elas eram regulamentadas pela Lei 6.404 de 76, nós éramos obrigados a publicar o balanço patrimonial, a DRE, EMPL, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido, e também a DOAR, que é a demonstração de origem e aplicação. Então, a DMPL e a DOAR, elas caíram fora, foi excluído a obrigatoriedade dessas empresas entregar essas demonstrações contábeis. E passou a ser obrigatória a DFC. Então, em todos os países, já havia a obrigatoriedade de entrega da DFC. O Brasil não tinha essa demonstração contábil. Porém, as empresas cobravam isso do governo, falando, ó, a gente precisa de uma demonstração contábil que mostra aonde que está fluindo caixa, aonde que está sendo aplicado o dinheiro que a empresa recebe, como é que está sendo o desenvolvimento do fluxo de caixa dessa empresa. Aí, então, a partir de 2007, nós tivemos a exclusão da DOAR, a obrigatoriedade da demonstração do fluxo de caixa, a DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela ficou facultativa, então ela não é obrigatória. As empresas podem escolher elaborar ela ou não, tá? Por isso que a gente ainda aprende ela aí na contabilidade. Outra coisa, pessoal, a auditoria ela é um procedimento que geralmente nas grandes empresas, né, as empresas de grande porte e as empresas SAs, elas precisam sofrer auditoria, precisam passar, na verdade, né? Passar por auditoria independente uma vez ao ano.
Antes, na Lei 6.404, era só obrigado as empresas de capital aberto passar por auditoria uma vez ao ano. As empresas de grande porte, que são aquelas que faturam mais de 300 milhões ao ano, elas não eram obrigadas. A partir de 2007, quando nós tivemos o vigor da Lei 11.008, a auditoria ela passou a ser cobrada anualmente, tanto para empresa de grande porte, tanto quanto para empresas de SAs, então as companhias abertas e as companhias fechadas, as sociedades anônimas. Aí, pessoal, vocês já ouviram falar em rodízio de auditor? Já. O que é o rodízio de auditoria? Quem sabe? A gente só viu falar, professora. A gente não sabe. Então vamos lá. Então, me falam quando vocês não sabem, tá? Pra gente ir explicando isso aí pra vocês. O rodízio, pessoal, é o seguinte. Quando uma empresa passa por auditoria independente, é quando vem uma empresa de fora que vai auditar ela para emitir um parecer. Vai emitir aí um relatório de todas as coisas que estão sendo feitas certas e aquelas que estão com alguma falha, que estão com algum procedimento que precisa ser melhorado. Essa empresa, ela não pode criar um vínculo com a empresa. A empresa externa, de auditoria independente, que vem de fora fazer auditoria na empresa que está sendo auditada, ela não pode acabar tendo um vínculo com ela. Então, isso quer dizer que essa empresa tem que fazer um rodízio de 3 em 3 anos. Então, vamos supor que nós temos uma empresa de grande porte. E uma empresa vem fazer auditoria na nossa empresa todo ano. Ela pode vir seguido só 3 anos. Depois, no 4º ano, precisa vir uma outra empresa começar a fazer auditoria na nossa empresa. Então, tem que haver esse rodízio de auditoria para que não crie vínculos e não acabe fraudando. Isso acontece muito em bancos. Vocês já ouviram falar que o gerente de banco, ele também tem que ser trocado aí? Geralmente, ele fica no máximo 2 anos, 3 anos, daí ele tem que ir para outra agência? Sim. Disso. Então, isso também é um rodízio para que não crie vínculo entre o gestor, o gerente do banco, com aquela agência. Então, isso é uma precaução para evitar aí futuras fraudes, ou seja, deixar uma coisa tão importante, a conferência, o poder de todo um procedimento, de todo um processo interno de uma empresa na mão de só uma pessoa. Então, por isso que se faz esse rodízio de auditoria. Então, uma empresa de auditoria, ela pode auditar uma empresa de grande porte, apenas 3 anos seguidos. Depois disso, tem que vir outra empresa. Isso é uma obrigatoriedade que entrou com a Lei 11.638 de 2007. Beleza? Sim, sim. Então tá, vamos lá, vamos continuar. Lá, então, também tem uma demonstração contábil chamada DVA, que é a Declaração do Valor Adicionado. Eu não sei se vocês já viram essa demonstração, porque quem dá aula de economia sou eu. Então, vocês vão ter aula comigo no último período, lá no último ou no penúltimo período, que vocês vão se aprofundar nessa demonstração contábil, que ela é voltada apenas para empresas de capital aberto, apenas sociedades anônimas. Então, a única empresa que tem a obrigatoriedade de elaborar e publicar a DVA são sociedades anônimas. Falar da DVA, já viram qual é a estrutura dela? Não. Não. Mamá? Eu não. A gente vai ver mais pra frente, tá, pessoal? Mas eu já adianto para vocês que a partir do vigor da Lei 11.638 de 2007, as empresas, as sociedades anônimas, elas são obrigadas a elaborar e divulgar essa demonstração contábil. E chegamos numa parte muito importante aí, que com a criação, com o vigor da Lei 11.638, foi criado no Brasil o CPC. O CPC é aquele documento bem pequenininho lá, que vocês devem ter dado uma olhada quando eu estive fora, que eu passei aquele monte de atividade com base no CPC 00 lá para vocês lembram? Uhum.
Então, o CPC, ele é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Qual que é a função do CPC, pessoal? O CPC, ele é, no Brasil, ele é as normas internacionais de contabilidade adaptadas para o Brasil. Então, foi o que foi feito? O Brasil pegou todas as normas internacionais de contabilidade que todos os países precisam seguir, né? Desde então, desde 2007, todos os países estão seguindo as normas internacionais de contabilidade. E, em vez de chamar de normas internacionais da contabilidade, o Brasil adaptou para a nossa realidade, ou seja, para os nossos tipos de empresa. MEI, nós temos Simples Nacional, nós temos lucro presumido, nós temos lucro real, nós temos empresas aí, microempresa, nós temos empresário individual, nós temos EIRELI, os tipos de empresa que nós temos, a obrigatoriedade de cada uma desses, de cada tipo a obrigatoriedade que cada tipo de empresa tem em elaborar demonstrações contábeis. Então, o CPC nada mais é do que as normas internacionais de contabilidade adaptadas ao Brasil. Então, todos os procedimentos contábeis para qualquer tipo de empresa, seja ela uma empresa do Simples Nacional, que é uma microempresa, todos os procedimentos contábeis e todas as informações como devem ser elaboradas demonstrações contábeis desse tipo de empresa vai estar lá no CPC. Assim como todos os procedimentos de uma empresa de capital aberto e toda a obrigatoriedade das demonstrações contábeis de uma empresa de capital aberto vai estar no CPC. O CPC, ele é enumerado. Então, ele começa com o CPC 00 e ele tem o objetivo aí de trazer informações. O CPC 00, ele é mais uma, como que eu posso dizer assim, uma cartilha de informação para daí entrarmos nos outros CPC, CPC 01, CPC 02, CPC 26, CPC 36, que daí são de fato normas, como devem ser feitas os procedimentos contábeis para cada tipo de empresa. Então, o 00, ele tem mais função de conceituar para a gente como tem que ser feita a elaboração, como tem que ser feita a divulgação, qual é a importância, para quais usuários nós estamos elaborando a informação contábil. Então, tem esse objetivo. Tranquilo? Vocês conseguiram entender aí a diferença da Lei 6.404 para o pulo que a gente deu para a Lei 11.638? Sim. Tá, beleza? Então, eu vou passar para frente. Aí, pessoal, eu trouxe um slide falando assim. Por que foi importante fazer a internacionalização das normas contábeis? Então, como eu disse para vocês, com a era digitalizada, com a internet, se nós reservamos no final do ano, nós mesmos, pessoas físicas aí, que guardamos um dinheirinho durante o ano, para no final do ano termos um investimento que nós buscamos ter nós queremos um investimento que nos dê mais retorno. Aí nós queremos fazer um investimento e a gente sabe que tem uma empresa nos Estados Unidos que está com as ações crescendo muito. Aí o que a gente faz? Nós pegamos e investimos nessa empresa. Para quê? Para que nosso dinheiro renda mais. Só que a gente só consegue fazer isso a partir do momento que as nossas demonstrações contábeis são semelhantes às dos outros países. Senão, nós temos uma coisa chamada custo. Custo que está ligado ao tempo perdido em analisar uma demonstração contábil que a gente nem sabe se a gente vai analisar certo. Então, a principal importância do Brasil aderir às normas internacionais da contabilidade, também dos outros países aderir a essas normas internacionais da contabilidade, é trazer demonstrações contábeis padronizadas, ou seja, igual, estrutura de demonstração igual em todos os países. Então, essa foi a importância da internacionalização das normas contábeis, da gente aderir a essa internacionalização das normas contábeis. Deixar os procedimentos, os investimentos, as compras, por exemplo, eu vou comprar uma empresa aqui, quero comprar da China,
Hoje tem da China, né? Mas tudo bem. Mas quero comprar uma da Tailândia, quero comprar da Índia, quero comprar do Paraguai. Então, como fazer a análise contábeis para eu ter certeza que aquela empresa realmente ela é uma empresa que ela tem procedência no mercado, que eu não vou pagar 50% do valor da mercadoria e não vou receber, ou que eu vou receber uma mercadoria que não é com a qualidade que eu esperava. Então, as normas internacionais de contabilidade, elas padronizaram as demonstrações contábeis e as informações para tomada de decisão do usuário externo, que somos nós, que somos as empresas que querem comprar de uma empresa para outra, só que de fora do país, elas padronizaram para que fique mais fácil nós entendermos as informações contábeis. Então, todas as demonstrações contábeis do mundo são iguais. Então, aqui no Brasil tem DRE? Tem. Lá nos Estados Unidos também tem. Lá nos Estados Unidos também tem balanço. E tudo segue a mesma estrutura do que nós estamos aqui para facilitar a análise, para facilitar a linguagem da informação, para que as empresas consigam, de fato, estarem investindo ou estarem emprestando dinheiro, estarem vendendo entre elas, mesmo que uma esteja num país e outra esteja em outro. Tranquilo? Vocês conseguiram entender por que o Brasil, que o Brasil ele aderiu às normas internacionais de contabilidade? Qual foi a importância disso para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento aí das empresas como um todo? Sim. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Vocês podem perguntar. Tá bom? Gente, eu vou acelerar um pouquinho, que já passou meia hora e o Zoom ele deixa eu ficar 40 minutos só. Então, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então, aqui eu já falei. Aqui eu vou ler para vocês o que está escrito aqui nesse slide. A linguagem da informação contábil, ela não é homogênea. Deixa eu até tirar isso aqui, porque na minha frente. Ela não é homogênea e varia conforme o país. O fato disso é a classificação da contabilidade sendo como uma ciência social aplicada. O que significa a ciência social aplicada? É que dentro da minha empresa, aqui na minha região, na nossa região, nós temos uma cultura, nós temos uma forma de proceder com todo o nosso comportamento. Agora, se nós formos uma empresa lá do Mato Grosso, eles têm toda uma cultura diferente. Isso significa que uma empresa, ela não é feita de números, especialmente. Ela é feita de pessoas. São as pessoas que vão gerir os números, as pessoas que vão comandar como será aí a estratégia de auferir receita, ou como será a estratégia de diminuir os custos. Por exemplo, a empresa ela não tem o objetivo de diminuir custo, ela tem o objetivo de ficar com uma qualidade grande do produto, mesmo que o valor de compra desse produto seja totalmente diferente dos demais, né, dos concorrentes dela. Então, quando a gente fala que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada, nós falamos que as empresas elas não são feitas de números, não são feitas de bens imobilizados, elas são feitas de pessoas e as pessoas planejam e tomam decisões para daí sim gerir e daí sim sair os números, são lucros, ou prejuízos, ou custos, ou receitas. Então, o que a internacionalização das normas contábeis pede apenas até agora? Ela só pede para que as estruturas das demonstrações contábeis fiquem iguais, por mais que cada empresa tenha sua cultura. Mas as demonstrações contábeis, que são a informação que o empresário, a informação que o acionista, a informação que o pequeno investidor, que pode ser nós, precisa para tomar uma decisão de investir, ou de comprar, ou de vender para determinada empresa, mesmo que ela esteja em outro país. Então, para facilitar a troca de informação entre os países. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Sim. Tá. Aí, eu trouxe aqui para vocês que o Brasil, ele sentiu a necessidade de aderir às normas internacionais de contabilidade quando aconteceu uma coisa chamada Revolução